Caros irmãos e irmãs, saúde e paz a vocês que aqui se encontram na Catedral Cristo Rei, a nossa Igreja Mãe, a sede da unidade, da acolhida em nossa amada Arquidiocese de Belo Horizonte. E neste mesmo intuito, saúdo aqueles que nos acompanham através das redes sociais e também da nossa rede Catedral de Comunicação Católica, Rádio América e TV Horizonte. A título de curiosidade, quem está vindo hoje pela primeira vez? Levante a mão, por gentileza. Sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos e retornem sempre para aqui, em torno da mesa da palavra e da Eucaristia, vivenciarmos o augustíssimo mistério da nossa fé, a Eucaristia. Caríssimos, vai dizer o salmista que a palavra de Deus é viva e eficaz, é cortante e penetrante como espada de dois gumes. Através deste símbolo, desta imagem, o autor sagrado nos fala sobre o real poder da palavra santa de Deus. A palavra, onde toca, modifica. A palavra de Deus, quando de fato semeada no coração, ela produz um efeito. E este efeito, caríssimos, revela-nos o que de fato Deus tem para nós. Um projeto diferente, algo novo, algo que em muitas situações humanas pode parecer contraproducente, justamente porque muitas coisas que Deus nos revela vai na contramão daquilo que a razão humana produz. E hoje, 29º domingo do tempo comum, as palavras santas nos revelam que o exemplo de vida e, sobretudo, os ensinamentos de Jesus desautorizam toda e qualquer forma de relacionamento interpessoal que não esteja pautado por uma lógica especial. E que lógica é esta? É a lógica do serviço. O serviço, caríssimos, de acordo com aquilo que hoje a liturgia nos propõe, é uma nova modalidade de relação. Não se trata simplesmente de fazer algo, não se trata simplesmente de executar tarefas, ou associar esta palavra ao nosso trabalho, ao nosso serviço laboral. De modo que a grande pergunta que hoje a liturgia nos propõe é esta: que lógica diferente é esta do serviço? O que vem a ser serviço, segundo o Evangelho que hoje nós estamos rezando? E os ensinamentos do mundo são capazes de construir uma sociedade altruísta, responsável e que valoriza o outro pelo que ele é e pelo serviço que presta? Caríssimos, vivemos em uma sociedade na qual o que em muitos casos pauta o relacionamento interpessoal é justamente o dinheiro, a posse, a boa aparência, a reta eloquência na fala e nas ideias. Como isso é forte hoje em dia? É muito mais fácil ser amigo de alguém que tem o carro do ano, que tem a casa dos sonhos, alguém que dê as melhores festas, e aos outros amigos dê os melhores presentes. É muito fácil ser amigo de alguém que pensa como eu, que concorda com tudo aquilo que eu digo. É muito mais fácil, caríssimos, e agradável ter um amigo assim, do jeito, ou melhor, ter um amigo assim. É muito mais fácil ter um amigo que de fato me seja aprazível. Agora, é muito mais difícil ser amigo de alguém que é diferente de mim, ou de alguém, por exemplo, em situação de rua, de alguém que não tem nada a ver com os meus contextos.
É muito mais cômodo ter um relacionamento no qual eu mais recebo e compartilho momentos alegres do que um no qual eu mais me responsabilizo, no qual eu mais tenho que dar do que receber. Claro que não podemos nos esquecer de que existem muitas coisas boas que a lógica do mundo nos oferece, nos proporciona, nos ensina. Essas coisas devem ser aprimoradas e constantemente buriladas pela mensagem de Cristo, moldadas pelo Evangelho. Contudo, o que existe de ruim no mundo é muito intenso e pode comprometer nosso caráter de forma decisiva. E é isso que a palavra de Deus do dia de hoje vem nos advertir. Porque não se deve constituir relações superficiais pautadas em esquemas de dominação, de poder ou mesmo em estereótipos. Mas as relações vindouras são aquelas que são embasadas na lógica do serviço e são assim o alicerce que fundamenta o reino de Deus na terra. Por isso, volto à pergunta inicial: que lógica diferente é esta? Que lógica que a palavra de Deus nos apresenta hoje através desta palavra, serviço? E aí, para nos ajudar a responder, a liturgia de hoje nos apresenta o capítulo 53 da profecia de Isaías. Esse capítulo, caríssimos, foi escrito para consolar o povo de Israel que estava no exílio, que havia sido expulso de sua terra e estava ali sob o domínio da Babilônia. E neste contexto se destaca a figura emblemática do servo sofredor. O servo sofredor é essa personagem enigmática que fez livremente de sua vida um serviço a Deus. Em virtude das diversas perseguições sofridas, por nunca desistir de sua missão e por oferecer seu sofrimento para a salvação das pessoas, Deus o eleva. Deus dignifica ainda mais a sua condição humana. E os primeiros cristãos, ou seja, dos primeiros séculos, associaram a esta imagem do servo sofredor a pessoa de Jesus Cristo. E aí, por meio do exemplo do servo, que também é o exemplo de Cristo, Deus inaugura um novo esquema capaz de destruir injustiças, corrupções, maldades, dominações e opressões. E este esquema é justamente o serviço. Serviço não é simplesmente, caríssimos, realização de quaisquer atividades. Serviço não é fazer coisas. Serviço não é trabalhar, como a gente está acostumado a dizer. Serviço, de acordo com o que a palavra de Deus hoje nos apresenta, é dar algo de si, em forma de ação. Serviço é dar algo de bom ao mundo e ao outro, e que venha do coração, de forma livre, espontânea e generosa. Serviço, em outras palavras, caríssimos, é ser sujeito na prática do bem e na prática do amor a Deus. Eu posso muito bem estar trabalhando sem necessariamente estar em serviço. Porque trabalhar é realizar uma atividade, seja para executar uma tarefa ou para receber uma recompensa, um salário. Já o serviço não, caríssimos. Serviço significa realizar uma atividade com amor, tratando bem as pessoas, dando o melhor de si na atividade. E isso é um sinal sublime. Por quê? Porque realizar gestos com bondade evangelizam, dão testemunho de uma força muito superior que nos move, que é justamente a força da graça de Deus. E isso se estende nos ambientes em que frequentamos. Porque os gestos de bondade, caríssimos, encantam e atraem.
E quando feitos em nome de Deus, os gestos de bondade evangelizam. Logo, o serviço, caríssimos, é ter essa disposição de fazer algo com amor. Porque quando a gente faz algo com amor, para além de recompensas ou intenções paralelas, algo de nós é vinculado àquela ação, de tal maneira que ela deixa de ser simplesmente uma tarefa e passa a ser algo a mais. Passa a ser algo capaz de transmitir àquela pessoa uma bondade, de transmitir àquele ambiente uma atmosfera de consolação. Porque os gestos de bondade, estes sim transformam. Justamente porque estão numa lógica contrária da lógica do trabalho, da lógica de fazer coisas. O serviço, uma tarefa executada com amor, está totalmente na lógica do Evangelho, está totalmente na lógica de Deus. Vou pegar o exemplo da cozinha, justamente porque eu não sei cozinhar. E aí fico aí nessa tarefa, incansável de aprender a fazer pelo menos um arroz com feijão. Alguém, caríssimos, que cozinha por amor, faz um arroz com feijão da forma mais simples possível. Mas aquele arroz com feijão fica diferente. Aquele arroz com feijão ganha até um novo sabor. Justamente porque recebeu um tempero diferente. Que não foi o tempero do alho e do sal. Foi o tempero do amor, do carinho, da disposição com os quais aquela pessoa se colocou a fazer. E aí realmente a coisa fica diferente. Igual uma vez eu fui tomar um café na casa de uma senhora e ela me serviu o café numa xícara e me serviu o biscoito de polvilho numa travessa bonita de vidro. O biscoito de polvilho ganhou até um gosto diferente. Por quê? Não é porque mudou o tempero. O que mudou foi o gesto. O gesto daquela senhora em me servir um café com biscoitos de polvilho numa travessa de vidro fez com que ela desse um pouco de si naquele gesto. Desse o seu carinho, desse a sua acolhida, desse a sua bondade. E isso é serviço. Serviço é dar um pouco de si numa relação, num gesto, numa prática. Por isso que o serviço é uma nova modalidade de relação, porque através do serviço eu coloco em prática isto que Jesus hoje nos apresenta no Evangelho de Marcos, capítulo 10, caríssimos. E aqui nós temos uma situação que aconteceu protagonizada por Tiago e João. Porque Tiago e João queriam transpor para o reino de Deus a mesma lógica de privilégios do mundo. E aí Jesus se aproveita dessa situação para catequizar os apóstolos, mostrando o poder do serviço. Porque no reino de Deus não existe qualquer esquema que favoreça a injustiça, a desarmonia, a dominação, o egoísmo ou a cobiça. Ao contrário, no reino de Deus só há espaço para a justiça, para a solidariedade e para o respeito. E isso só acontece quando nos tornamos servos uns dos outros, ou seja, quando oferecemos aquilo que há de melhor em nós para ocorrer a paz, a concórdia, a fraternidade. Jesus ofereceu o melhor de si para que o bem acontecesse e a salvação assim se efetivasse. Ele ofereceu sua vida na cruz. A partir desse gesto, ninguém mais tem o direito de oprimir e enganar, porque a única lei que impera no reino anunciado por Cristo
e que somos chamados a trazer para o agora de nossa vida é a lei do amar e do servir a qualquer custo, como bem nos recorda Santo Inácio de Loyola. Ou seja, dar o melhor de nós na prática do bem próprio e comum, na promoção da justiça, na exemplaridade da solidariedade e na luta pela paz, é, sem dúvida nenhuma, adentrar a lógica do serviço e ser um servo, seguindo os exemplos de Jesus Cristo. Porque quando levamos essa lógica para as nossas ações, colocamos-nos em serviço, ou seja, passamos a fazer coisas para o bem, por amor e com Deus. Logo, o serviço é muito mais do que executar tarefas. Serviço é dar o melhor de si na tarefa executada. E quando eu dou o melhor de mim na tarefa executada, o bem acontece de uma maneira diferente, não por preceito ou por interesse, mas o bem acontece movido por uma única verdade, porque o bem é o que tem que acontecer no nosso meio, porque é isso que Deus espera de nós. Portanto, caríssimos, que a palavra de Deus do dia de hoje nos ajude a identificar no serviço o recurso humano e divino capaz de transformar os nossos ambientes e também a sociedade. Que a liturgia de hoje nos ajude a compreender que Cristo é o único mediador entre Deus e o homem, conforme nos diz a segunda leitura de hoje, a carta aos Hebreus. E a partir desta constatação, possamos assim concluir que o fundamento do bem, da solidariedade, da justiça e do direito é Jesus, e não existe outro fundamento. E que para este fundamento de fato nos orientar, necessitamos sobretudo do auxílio da fraternidade, porque caso contrário, esta lógica do reino se transforma em uma utopia ou em uma piada, e deixa de ser uma possibilidade iminente. E mais ainda, caríssimos, inspirados por essa palavra, possamos nos aproximar do trono da graça, como bem nos exorta o salmista hoje, no Salmo 32. Aproximemo-nos deste trono, sem jamais nos circunvalarmos por fraquezas ou mesmo inabilidades. Contudo, estejamos certos de que é a fé que nos capacita para sermos servidores autênticos, comprometidos com a justiça, com a paz, certos de que a nossa esperança, plena de misericórdia, só nos é dada por Deus, nosso Senhor, que é o único capaz de nos transformar, de nos elevar, de nos realizar e de fazer de nossa vida uma eterna manifestação de sua vontade. Peçamos a Deus que nos capacite nesta tarefa de fazer tudo bem feito, com amor, para o bem e com Deus, porque é esta a lógica do verdadeiro serviço que nos é ensinado constantemente por Jesus Cristo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.